Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Ratos da prisão. Condições precárias em penitenciária de Osório geram paralisação dos servidores. Empresária que matou marido, irmã e sobrinha concede a entrevista ao Jornal do Vale dos Sinos pela primeira vez depois de quase 5 anos. Eu tenho uma de Deus, como dizem para mim, que decidir a vida dos outros. Últimos ajustes para a abertura do Parque de Exposições Assis Brasil de Esteio aos fins de semana. Alerta contra a AIDS. Pesquisa confirma que a maioria dos novos casos atinge heterossexuais. Hoje em dia se sabe que grupo de risco não existe e que HIV é para quem é ser humano. Polícia divulga imagens de ladrão de carne em churrascaria da capital. Inter e Grêmio empatam com times da região metropolitana em mais uma rodada do Gauchão. A sexta-feira terá pancadas de chuva alternadas com períodos de sol entre nuvens. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos o dia na tela da Band. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Considera a GVT um divisor de águas em internet. Velocidade, conexão. Com as internets que eu já tive, a GVT foi a melhor. Tive umas 3 e a GVT ganhou de lavada. No dia que vocês permitirem a GVT entrar na casa de vocês saberão do que eu estou falando. Na GVT, buscamos entregar sempre o melhor e confiamos tanto em nossa qualidade que, assinando o combo, você experimenta internet sem custo por 3 meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Um presídio em condições precárias, infestado de ratos e superlotado. Essa é a realidade em Osório, no litoral norte. Os servidores estão paralisados. Ticiano Kessler e Onildo Reis contam essa história. É impossível contar o número de ratos no vídeo gravado dentro de uma das maiores penitenciárias do estado. Os animais escalam cercas e entram nos prédios da modulada de Osório, no litoral norte. Existe, inclusive, a dificuldade de conduzir presos para fazer a manutenção e a limpeza da área física da penitenciária. A consequência é acúmulo de lixo, proliferação de ratos e por conta disso também um risco muito grande dos servidores contraírem doença como os próprios presos, né? A infestação de ratos não é uma exclusividade da cadeia de Osório. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários, o problema se repete na maioria dos presídios gaúchos. A questão da desratização já está sendo encaminhada, inclusive uma licitação para o estado inteiro, que inclui Osório. Esse problema já havia sido identificado. Infelizmente, nós temos um problema cultural entre os apenados que acabam colocando alguns restos de comida para fora da sua cela e acaba acontecendo essa infestação de ratos. Os ratos não são o único problema. Na penitenciária do litoral estão mais de 1.100 presos, quase o dobro da capacidade. Na cadeia superlotada, os extintores de incêndio não têm manutenção há mais de 4 anos. A máquina de raio-x usada na revista de visitantes está estragada. A iluminação no entorno é precária e o efetivo da guarda reduzido. Segundo o sindicato da categoria, são no máximo 3 agentes para cuidar de um módulo com mais de 200 presos. Então, olha só a desproporção. Trabalhamos com 2, 3 quando deveríamos ter 16. Ao mesmo tempo, uma penitenciária construída para ter 700 presos, hoje tem 1.200, 1.300 presos. Então, a falta de condições de trabalho é absoluta, está imperando e nós não podemos garantir segurança e qualidade de serviço. A gente complementa essa carência com hora extra e com servidores de outras casas que fazem diárias lá. Então, para dar uma amenizada. O governo do estado lançou hoje edital de concurso público para a contratação de mais de 600 novos servidores para a SUSEP. Enquanto isso, os agentes penitenciários não descartam entrar em greve a partir da próxima semana, quando realizam uma Assembleia Geral. Aposentadoria diferenciada das mulheres, as promoções, concurso público, e nada disso o governo nos respondeu de forma propositiva, indicando que iria atender. Isso não tem como segurar uma Assembleia Geral da categoria que não deflague uma greve. E além desse concurso de 602 servidores, o governo atual já nos autorizou a aumentar para 1.400
vagas, né, para concurso. Então, no que a gente consiga formar 602, já vamos trabalhar para um segundo edital. Na modulada de Osório, os servidores estão paralisados pelo segundo dia. Visitas e remoção de presos para audiências estão suspensas, em protesto contra as condições de trabalho. Há quase 5 anos, um crime chocou o estado. Roselane Dávila matou a facadas o marido, a irmã e a sobrinha de apenas 6 anos no Vale dos Sinos. Ela justificou a atitude devido ao endividamento da família. Agora, fora do Instituto Psiquiátrico Forense, ela passou a morar na zona sul de Porto Alegre. Nesta semana, pela primeira vez desde os assassinatos, Roselane concedeu uma entrevista publicada pelo jornal NH de Novo Hamburgo. Ela disse que foi Deus ao decidir sobre a vida dos parentes. Desde a tragédia, quase 5 anos se passaram. Roselane Radelli Pitinini Dávila, de 52 anos, matou a facadas o marido, a irmã e a sobrinha, de apenas 6 anos, em menos de 24 horas. Agora, a ex-empresária resolveu quebrar o silêncio. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Silvio Milani no jornal NH, ela disse estar arrependida das atitudes que teve no passado. Eu deixaria as pessoas que quisessem viver, eu deixaria as pessoas decidirem por sua vida. Em outro trecho da entrevista, Roselane assume a culpa e diz que quis proteger aqueles que mais amava. Foi o que fiz, né? Eu tenho uma de Deus que me dizem pra mim que decidir a vida dos outros. Só que a minha intenção era de proteger o Silvio. Não foi tão bonitinho, não foi tão ruindado. Não, eu entendi coisa. Chorando muito durante o depoimento, ela reconhece que não pode voltar atrás. Eu não adianta nem pensar se pudesse voltar no tempo, isso não existe mais. Não tem essa chance. Né? Todo mundo pode errar e se redimir. Não. Tem erros que não pode se redimir. E esse meu não tem volta. Roselane foi considerada incapaz e absolvida pela justiça. Na madrugada do dia 14 de abril de 2009, ela degolou o marido com uma faca de cozinha no apartamento do casal, localizado no bairro Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Depois do primeiro assassinato, ela deixou o cadáver do marido e foi trabalhar. De lá, ligou para a irmã e pediu para dormir na casa dela. Pouco antes das 5 da manhã do dia 15 de abril, Roselane assassinou a irmã que dormia ao lado. Ouvindo os gritos da mãe, a pequena Maria Francisca suplicou para a tia parar o ataque e também acabou morta com uma facada no pescoço. A ex-empresária justificou as mortes, dizendo que se sentia impotente frente às dívidas e à falência das fábricas de calçados que ela e o marido possuíam. Depois dos crimes, ela deixou cartas para a família justificando os atos. Em um dos trechos, Roselane disse que os crimes foram planejados e que reconhece que foi uma decisão covarde de tirar a vida das pessoas que amava. Em outro trecho, falando sobre a sobrinha, ela diz: Maria Francisca é minha vida, minha maior alegria. Roselane é formada em biologia, especialista em fitoquímica e pós-graduada em marketing. A polícia ainda procura o suspeito de ter roubado 140 quilos de carne nobre de uma tradicional churrascaria de Porto Alegre. As imagens das câmeras de segurança foram liberadas hoje. Nas imagens do circuito interno da churrascaria, o suspeito aparece dentro da câmara fria. O homem entra e sai do local por 3 vezes, entre as 2 e 4 da manhã, durante a madrugada da última quarta-feira. Nesta sequência, o bandido separa a mercadoria de preferência. Depois de escolher os produtos dentro de uma caixa, coloca em uma sacola. Em depoimento à polícia, o proprietário disse que o suspeito furtou 140 quilos de carnes do tipo nobre, entre os cortes picanha, entrecô e filé mignon, um prejuízo que ultrapassa os R$3.000. Segundo o comissário que investiga o caso, o homem teria agido sozinho e invadiu o estabelecimento entrando pelo telhado. Teve acesso cortando uma cerca elétrica, né? Ele deveria estar com alicate, e o alarme que a empresa tem dentro da churrascaria, ele não foi acionado na primeira nem na segundo acesso dele, somente no terceiro acesso, onde foi constatado e assim foi comunicado às autoridades policiais. O criminoso ainda não foi identificado pela polícia. Divulgando as imagens,
com o objetivo de identificar essa pessoa. Acreditamos que ele seja morador aqui da Zona Norte ou da Grande Porto Alegre. A churrascaria é uma das mais tradicionais da cidade e está localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Esta é a segunda vez que o estabelecimento é furtado da mesma maneira. Foram divulgados hoje os números finais da Operação Viagem Segura de Carnaval. Houve uma redução de 25% nas mortes no trânsito gaúcho em 5 dias de feriado. 23 pessoas perderam a vida neste ano. No ano passado foram 31. O levantamento oficial não contabiliza aqueles que morrem depois de ser socorridos. No total, ocorreram 1.101 acidentes de trânsito nas estradas do Rio Grande do Sul, que deixaram 547 feridos. Mais de 116 mil veículos foram abordados. 630 motoristas foram flagrados bêbados. E amanhã o avanço de uma área de instabilidade pelo centro e leste do estado causa pancadas de chuva alternadas com períodos de sol entre nuvens. Confira então comigo a previsão completa para esta sexta-feira. Apesar de isolado, alguns índices indicam que a chuva poderá vir acompanhada de granizo, trovoadas e eventuais rajadas de vento. Já no sul, oeste e norte do estado, o tempo vai permanecer seco e ensolarado. O frio da madrugada ganha força e a mínima chega aos 9 graus em Vacaria e aos 15 em Alegrete. Já à tarde, independente da condição do tempo, as temperaturas sobem e a máxima chega aos 32 graus em São Borja e aos 27 em Rio Pardo. E no sábado ainda há potencial para chuvas isoladas no alto da serra, mas com menor chance para granizo e ventos fortes. A tendência é de tempo seco e ensolarado na maior parte do estado, com uma madrugada ainda fria e uma tarde com temperaturas mais altas. Mas atenção, já na capital e região metropolitana, o tempo volta a mudar nesta sexta-feira com a chegada da chuva e também com a possibilidade de ventos fortes. Vamos conferir. Nessa sexta-feira, na região metropolitana, a previsão é de pancadas de chuva alternadas com períodos de sol entre nuvens. As primeiras chuvas acontecem ainda pela manhã e existe potencial para trovoadas, granizo e rajadas de vento. Em Porto Alegre, as temperaturas oscilam entre 17 e 26 graus. E no fim de semana, a previsão é de tempo seco e ensolarado e com grande amplitude térmica até o domingo. E na segunda-feira, a passagem de uma frente fria favorece o retorno das chuvas generalizadas. A maioria dos novos casos de AIDS no Brasil é de heterossexuais. Os números continuam derrubando um tabu. A doença não está mais restrita apenas a grupos de risco, como homossexuais e usuários de drogas. Beatriz é mãe de 4 filhos, avó de 3 netos e soro positiva. Ela contraiu o vírus da AIDS do ex-marido, infectado durante uma transfusão de sangue. Eu sou uma avó vivendo com AIDS. E ter HIV não é vergonha. É só descuido, é só não acreditar, é só ter medo de falar para o outro, eu só transo de camisinha. A advogada aposentada recebeu o diagnóstico há 17 anos e decidiu nunca esconder a doença. Hoje em dia se sabe que grupo de risco não existe e que HIV é para quem é ser humano, está vivo. Os dados mais recentes de AIDS no Brasil confirmam que o perfil de pessoas com HIV não obedece mais a estereótipos. Um estudo baseado no último balanço anual do Ministério da Saúde, de 2012, aponta que de cada 3 novos casos, 2 são de heterossexuais. O levantamento ainda indica que as mulheres correspondem a 58% dos novos diagnósticos. O sexo sem proteção é a principal forma de transmissão do vírus. Quando a paixão entra pela porta, a camisinha se suicida pela janela. Porque é muito fácil a gente usar preservativo nas nossas relações eventuais. O difícil é a gente usar nas nossas relações afetivo-amorosas. O Rio Grande do Sul permanece com a maior taxa de incidência do vírus, mais de 40 pessoas por 100 mil habitantes, seguido por Santa Catarina, Amazonas e Rio de Janeiro. A média nacional é de 20 casos para cada 100 mil pessoas. Órgãos internacionais já admitem que a epidemia de AIDS no mundo começou a ser controlada, principalmente depois que os remédios para o tratamento se tornaram disponíveis na África. No Brasil, a preocupação atual do Ministério da Saúde é com os jovens, um grupo onde o vírus ainda se espalha com mais facilidade. É possível viver com AIDS? É possível. E pode se viver bem? Pode, mas é muito melhor se viver sem AIDS.
Agora o futebol, noite de tropeços para a dupla Grenal pelo Gauchão 2014. Inter e Grêmio se esforçaram ontem à noite, mas saíram apenas com empates contra o São José e o Cruzeiro. O jogo começou agitado. Dudu levantou a torcida com dribles e belas jogadas. O Cruzeiro arriscou aos 4 minutos. Marcelo Groy defendeu, soltou a bola e Pará afastou o perigo. O tricolor chegou no ataque após troca de passes entre Barcos e Dudu, mas não deu em nada. Nesta cobrança de falta de Alexandre, Groy mandou para a linha de fundo. Em seguida, Ramiro lançou para Barcos, mas o Pirata demorou. Aos 20 minutos, o Wendel cruzou e a bola passou por todos. E quando o Grêmio teve a chance de abrir o placar, Dudu desperdiçou na cara do gol. A torcida não gostou nada disso. Já o Cruzeiro seguiu com as cobranças de faltas. Se na defesa o zagueiro Rodolfo errava em bola, lá na frente o Luan partia para o ataque. Aliás, a pressão do tricolor aumentou depois disso. Com a perna esquerda, Edinho levou perigo. Reinaldo de cabeça tentou balançar as redes para o Cruzeiro. E o Wendel com este cruzamento para o tricolor. Na segunda etapa, Dudu encontrou Barcos, que chutou de primeira. Depois foi a vez de Zé Roberto desperdiçar na cara do gol. Somente aos 19 minutos o Grêmio voltou a atacar. Desta vez o Pirata parou no goleiro Fábio. Barcos estava a fim de marcar o dele. A pressão foi forte. Mesmo assim, Henderson resolveu mudar. Tirou Edinho para a entrada de Alan Ruiz. Ele chegou e carimbou a trave. E de fora da área também arriscou um chute. O técnico gremista mudou de novo. Desta vez, Roberto saiu e Marco Antônio foi para o jogo. Mas foi Barcos quem apareceu mais uma vez. O jogo se aproximava do fim e o Cruzeiro levou o perigo com Abu. Mas a partida não saiu do 0-0. Se o Grêmio vencesse o Cruzeiro, garantiria a vaga para a fase mata-mata do Campeonato Gaúcho. Como isso não aconteceu, a tarefa ficou para os reservas do tricolor, que entram em campo nesta sexta-feira contra o São Luís, em Ijuí. A gente viaja para Ijuí com uma equipe totalmente diferente. Apenas o Everaldo e o Everton, que estiveram no banco aqui, participam do jogo lá. Nós respeitamos muito o Campeonato Gaúcho, o Gauchão. Acho que é muito importante que a gente possa manter isso dentro da equipe, né? Já o Inter se despediu do estádio do Vale em Novo Hamburgo com um empate diante do São José. O Zequinha saiu na frente no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Franciel recebeu o lançamento na área e chutou sem chances para o goleiro Dida. O D'Alessandro deixou o gramado após sentir dores na coxa esquerda. O empate veio somente na segunda etapa. O Wellington Paulista tocou de calcanhar para Rafael Moura, que aproveitou e balançou as redes. Final Inter 1, São José também 1. O time de Abel Braga segue na liderança do Grupo A com a melhor campanha do Gauchão. Merecido até um resultado melhor, mas não veio. Paciência. Chico Garcia, mas teve um fato lamentável, foi fora de campo, nós vimos aí a reportagem sobre os jogos, né? Que foi o caso de racismo contra o árbitro Márcio Chagas da Silva. Mais um, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite. Verdade, Sérgio. Boa noite, Lúcia, boa noite a todos. Foi no jogo entre Esportivo e Veranópolis, que ocorreu ontem à noite no estádio Montanha dos Vinhedos. O árbitro gaúcho Márcio Chagas da Silva afirmou que já vinha recebendo insultos racistas desde o início da sua chegada no estádio. Mas a maior surpresa foi quando ele deixou o campo após o término da partida, em que o Esportivo, inclusive o mandante do jogo, foi o vencedor da partida por 3-2 e chegou no estacionamento numa área privativa do clube e encontrou seu automóvel com avarias, com a porta amassada e ainda 2 bananas sobre o veículo. O Márcio Chagas relatou o ocorrido em súmula e o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol já afirmou que vai oferecer uma denúncia para que haja uma punição para os envolvidos. O que fica muito difícil a gente avaliar nesse momento, embora seja uma área privativa do clube, onde tem acesso somente os árbitros que vão atuar nos jogos. O que prevê o regulamento
Infelizmente, é uma pena muito branda para esses casos. É apenas a perda de 3 pontos para a equipe e uma multa a ser paga. E a gente lamenta profundamente porque o Rio Grande do Sul, como disse o Sérgio, já tem outros casos. O próprio Paulo César Tinga, que sofreu na Libertadores jogando pelo Cruzeiro no Peru, já sofreu aqui também. E o Márcio Chagas ainda relatou, a gente conversou há pouco com ele pelo telefone, que não foi o primeiro caso, e especialmente em cidades da Serra Gaúcha. A gente lamenta e espera que haja punição exemplar para os envolvidos. Até para isso parar de acontecer, né? Porque é inacreditável que esse tipo de coisa ainda aconteça. Né? A única forma é a punição. Não tem outro jeito. Né? E a FIFA tem uma bandeira contra isso, condena isso, mas as federações, a Confederação Sul-Americana também tem que se mexer. É mais preocupante que estamos às vésperas de uma Copa do Mundo com os jogos aqui em Porto Alegre. E vamos receber diferentes etnias, né? Pois é. E a Serra Gaúcha tem cidades turísticas. É isso aí. Obrigado, Obrigada, Chico. boa noite, Chico. Agora a gente vai falar de carnaval. Os ingressos para o desfile das escolas campeãs de Porto Alegre serão vendidos unicamente nas bilheterias do Complexo Cultural do Porto Seco, a partir das 6 da tarde de sábado, dia do desfile, que acontece às 10 da noite. São 2.500 entradas por R$10 cada. Crianças de até 6 anos e idosos não pagam. Participam dos desfiles as campeãs de cada grupo e os 6 primeiros lugares do grupo especial. Em instantes, você vai saber como funcionará o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio durante os fins de semana. O Band Cidade volta já. Há 100 anos, o GBUX cuida das famílias em todos os momentos. Seja na hora do lazer, na hora de ir atrás de conquistas, ou na hora de comemorar cada uma delas. Não importa o caminho que você escolher, a gente está sempre cuidando de quem é mais importante para você. GBUX 100 anos, previdência e seguro de pessoas. Olá! Agora o Brasil Urgente está com reforço de peso, ele, Luiz Carlos Reck. Bogado, já na abertura do Brasil Urgente, a gente traz as últimas informações de Grêmio de Internacional, projeto que está por vir a acontecer, e tem aquelas de primeira. E se precisar tem amarelo e vermelho também, Bogado. Estamos de olho com o Luiz Carlos Reck, também agora no futebol. Aqui na Band. Isso aí. Todos nós precisamos de alguns minutinhos de reflexão para começar o dia com fé e esperança. Envie um SMS com a palavra fé para o número 1315 e você receberá salmos da Bíblia e orações por apenas R$ 3,99 por mês. Envie agora mesmo fé para 1315 e fortaleça sua espiritualidade. A gente confia na vida do campo, admira e quer convidar. Expo Direto Cotrijal vem buscar conhecimento para semear e colher. Expo Direto Cotrijal, semeando oportunidades, colhendo resultados. De 10 a 14 de março em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Patrocínio Banrisul, Governo do Estado e IRGA. Promoção Cotrijal. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. As principais notícias do Brasil e do mundo. Os ataques durante a maratona. O outono mal o vídeo começou. Virou sucesso. Uma angolana foi difícil criar o atacante Neymar. Jornal da Band, de segunda a sábado, 7h20 da noite. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Nesse calorão, você sem grana e nem crédito no celular. Calma! Com o OnePay você recarrega agora e paga só por vencer a fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Ligue agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. A gente vai até o campo e mostra pra você o melhor do futebol.
Mas o bicho pega mesmo antes e depois do jogo. Com os donos da bola. De segunda a sexta, 13h, na tela da Band. Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. No próximo domingo começa uma nova fase para o Parque de Exposições Assis Brasil, palco da Expo Inter em Esteio. Ele vai abrir aos fins de semana com culinária, artesanato e atividades para os visitantes. Pintar os mais de 70 bancos é só parte do trabalho. Mesmo faltando meio ano para a próxima Expo Inter, é preciso uma pequena reforma, cortar a grama e deixar tudo em perfeito estado. É que domingo, a área de 5 hectares, na entrada do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai receber visitantes no primeiro dia do projeto Parque o Ano Todo. Estamos começando com esse projeto piloto, né? Queremos dar essa ideia de que o parque tem que ser utilizado pela comunidade aqui, toda a população da região metropolitana, principalmente a população de Esteio. Atividades físicas, apresentações de dança e uma escola de chimarrão com professores vindo direto de Alegrete, na fronteira, estão na programação. Fora a área verde, ideal para um piquenique. Em comparação com a grandiosidade da Expo Inter, a iniciativa até pode parecer pequena, mas diante do potencial da região metropolitana, a Prefeitura de Esteio, que é parceira no projeto, aposta que a abertura do parque pode contribuir para o crescimento econômico da cidade. A primeira aposta é nos pequenos comerciantes e nos grupos de artesanato. São mais de 80 profissionais cadastrados. O parque leva o nome de Esteio ao mundo, né? Todo ano através da Expo Inter. Então é um motivo de orgulho para a cidade, sem dúvida nenhuma. E agora, além de ser um motivo de orgulho para a cidade, se torna um motivo econômico, né? De retorno à cidade. Para o presidente da Farsul, uma das entidades mais representativas na Expo Inter, a iniciativa é um bom começo para a intenção de manter as atividades durante todo o ano no parque. Acredito que tudo isso contribui para ter mais vida e, logicamente, o acesso de pessoas ao parque fica mais definido, a população urbana terá a oportunidade de fazer a sua programação, de comparecer aos fins de semana, numa fase inicial, e depois vamos ver o calendário que a programação exija e que o subsecretário venha a propor e definir. Lizemara Prates, comentarista de agronegócio da Band, está aqui com a gente. Um parque para o ano inteiro, Lizemara, que será um espaço de lazer na região metropolitana, mas que ainda assim precisa ser reformulado, principalmente porque é atingido por constantes enchentes, né? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Com certeza, eu penso que o mais importante dessa ideia é aproximar esse espaço que é conhecido como da área rural dessa população urbana que vive na Grande Porto Alegre. Eu já deixo uma sugestão. Utilizem o Transurb, tem uma parada, uma estação bem na frente do parque e aproveitem essa parte frontal. A ideia de utilizar o Parque Assis Brasil é antiga, mas agora com este formato está entusiasmando todos os segmentos com espaço dentro do parque. O Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas do Estado, por exemplo, já pensa em fazer um showroom permanente na área que ocupa no fundo do parque. Vai ser construída também a Arena do Cavalo para a realização de competições ao longo do ano. Até rodeios podem ocorrer nesta parte coberta, exemplo do que acontece no espaço da Festa da Uva em Caxias do Sul. Nos próximos dias, o Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas deve assinar com a Secretaria da Agricultura um convênio para a utilização da área por 25 anos. Este convênio vai permitir, Lúcia e Sérgio, a construção do dique para conter as inundações do parque. Só que precisa ser rápido, porque o prazo de execução desta obra, o projeto já está pronto, é entre 120 e 150 dias. São exatos 5 meses que faltam para a Expo Inter de 2014. Esse foi um dos principais problemas do ano passado, os alagamentos que inviabilizaram o estacionamento, enfim, até alguns expositores estavam indo embora antes, né, Lizemara? Expositores de máquinas agrícolas. E agora com a nova rodovia, que também está ajudando a fazer essa
esse represamento da água, é fundamental que nós tenhamos o dia, que ninguém quer de novo inundações, nem no parque, nem na cidade de Esteio, que a população também já está cansada. Tá certo. Obrigado, Lizemara. Boa noite. O Band Cidade fica por aqui. Voltamos amanhã, às 6:50 da noite. Até lá. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Ninguém quer